18 horas e 1 minuto. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Ele vem, defende o povo, traz um rádio todo dia todo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função de Boa noite, vem chegando a comunicando do Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio comunista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio comunista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a unidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, ir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólios Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18 horas e 4 minutos na Paraíba. Eis os destaques do programa desta quinta-feira. Prefeitura de Campina Grande antecipa pagamento da folha do mês e anuncia parcela do 13º salário. Todos os que estavam a bordo da embarcação que visitaria destroços do Titanic morreram. Cheio de dinheiro, pai do jogador Neymar recebe voz de prisão em obra irregular no Rio de Janeiro. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, diz que a reforma tributária vai ser votada no dia 7/7. Ministro Flávio Dino anuncia que quase 400 pessoas já foram presas porque fizeram ameaças em escolas. Os destaques da política nacional, a política paraibana, o cotidiano brasileiro também no Cidade em Revista, que já está no seu rádio, celular, computador, tablet, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6 horas e 5 minutos agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Uma parceria Rádio Senado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Alto
Ótica Fir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Ótica Fir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Mulheres vítimas de violência terão prioridade no Sistema Nacional de Emprego. Já está em vigor a lei que estabelece atendimento prioritário pelo Cine às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Além de receber assistência, mulheres nesta situação também deverão contar com a reserva de 10% das vagas de trabalho ofertadas para a intermediação. O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, no ponto já conhecido da estrada Campina Grande, Lagoa Seca, e agora também na Avenida Manuel Tavares, em Campina Grande. Os galegos do Bananal estão esperando por você. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. 18h11 na Paraíba, pontualmente 6h11 agora.
amigos, boa noite a todos. Sempre renovo esse desejo de que todos tenham uma feliz noite, que tudo esteja em paz, que tudo esteja tranquilo. Aqui nós estamos nos reunindo em nossa habitual assembleia para iniciar mais um Cidade em Revista, pensando, refletindo, analisando as questões que são postas no nosso dia a dia para que possamos viver um pouco melhor. A fogueira já está queimando em alguns lugares onde é permitido fazer fogueira. Campina Grande não pode mais ter fogueira. Eu sei que algumas pessoas acendem e tal, mas havendo denúncia, obviamente haverá multa se o pessoal da Polícia Ambiental, dos órgãos fiscalizadores, chegar aí na área e constatar, de modo que o aconselhamento que eu devo dar a vocês é de que não façam fogueira morando em zona urbana, porque há um problema que poucas pessoas atentam para ele. É que mesmo que a sua rua não seja asfaltada, mesmo que o trânsito, o tráfego de veículos não seja tão intenso, dificilmente alguém, ao acender uma fogueira na calçada, ali pertinho da calçada, na guia, no meio-fio, olha para cima. Às vezes só olha para cima quando passa um balão, que também é proibido hoje. O problema é a fiação, minha gente. Os postes estão acima das nossas cabeças, com muitos fios de empresas de telefonia, de fibra óptica, de internet, mas também com fios energizados, fios de alta tensão. Você imagina o calor da fogueira aquecendo aqueles fios ali, ninguém nem nota, ninguém nem olha, até porque é noite mesmo e o fio é preto, confunde-se com a escuridão da noite. Você não percebe que tem aquilo ali. Aí um fio daqueles, um cabo daqueles, não sei quantos megawatts, aquece, se rompe e cai em cima de quem estiver embaixo. Imagina só a situação. Eu já fiz fogueira, fiz muito tempo e não nego, fazia porque era permitido, não havia proibição. As áreas onde eu morava não tinham asfalto, mas é um problema, porque no outro dia, você que participa da fogueira e os vizinhos todos ali, está todo mundo rouco, tossindo, com crise de asma, quem tem asma, problema alérgico, cansaço, tossindo. Eu sei que é bacana, é legal, todo mundo reunido ali. Quem mora na zona rural não tem problema, faça a sua fogueira. Você que mora na cidade e tem um sítio, vá para o sítio, faça a fogueira no sítio. Não tem fio lá em cima, não tem vizinho para ser incomodado. Agora, na zona urbana realmente não dá. Chegamos todos nós a essa conclusão, as autoridades também, porque tem o perigo de queimaduras com a fogueira e com os fogos que as crianças jogam, brincam ali ao redor. Tem essa história de derreter o asfalto. Acendeu fogueira numa rua asfaltada, vai derreter o asfalto. E tem o perigo da fiação que passa por sobre a calçada e o local onde a fogueira está acesa. Então vamos ter cuidado para todo mundo passar bem esse restante do mês de junho e começar o segundo semestre do ano com o pé direito. As cidades nordestinas, em sua maioria, lotadas de visitantes, principalmente aquelas que fazem as festas juninas mais famosas, as festas que ganham destaque no setor turístico nacional. Não vou nem falar só aqui em Campina Grande, mas em todas as cidades que fazem festas maiores ou menores, porque todos sabemos que muitos nordestinos viajaram, foram viver em outras regiões do Brasil, mesmo em outras áreas do Nordeste, na faixa litorânea, e quando chega esse período, praticamente todo mundo quer voltar à sua cidade de origem para participar das festas juninas, principalmente quando o inverno foi bom. É o caso desse ano, que tem fartura de milho, as comidas típicas, e aí todo mundo se anima para rever os parentes, os familiares, dançar o forró e relembrar os tempos de infância para os adultos. O faturamento aqui em Campina Grande dos bares, dos restaurantes, dos hotéis, das pousadas, dos motéis é uma coisa que realmente
motiva todo esse pessoal a cada vez mais investir. E uma prova de que todas essas áreas de hospedagens em Campina Grande estão lotadas é que algumas pessoas já foram se hospedar na capital. Eu tenho amigos que chegaram de São Paulo, Rio de Janeiro, região sudeste, que estão hospedados em João Pessoa. Tem uma van que vem aqui, sai 10, 11 da manhã, meio-dia de João Pessoa, gira aqui pelo Brejo, Lagoa Seca, vai a Cabaceiras, faz um tour, depois vai para o restaurante, o pessoal janta, parte do povo, e quando é 2, 3 horas da manhã, quando termina o show, volta para João Pessoa, vai dormir no hotel, repousar até o meio-dia para voltar novamente aqui para o interior. E sem falar aqui em Areia. A cidade de Areia, no Brejo, também está hospedando muita gente. Eu tenho um casal de amigos que chegou do Rio de Janeiro, que está hospedado em Areia, mas vim para cá todo dia, girando, conhecendo Bananeiras, a área toda do Brejo, Esperança, e à noite QG do Forró, aqui em Campina Grande. Algumas reclamações sobre os preços, porque o pessoal quer tirar o atrasado, como a gente costuma dizer, e aí você pode fazer uma comparação com o que ocorre, com o que acontece, por exemplo, no Carnaval do Rio de Janeiro, os preços vão lá para cima, e no Réveillon, que são as duas festas mais famosas do Rio de Janeiro. Se você faz uma reserva para o Réveillon, o preço em alguns lugares, em algumas situações, é praticamente o dobro da chamada baixa estação. A mesma coisa acontecendo no Carnaval. Então Campina descobriu isso aí. Tem gente que está dando na garganta, como nós costumamos dizer. Quando o turista vem reclamar, é porque o negócio está meio alto, né? Passou um pouquinho daquele teto que as pessoas aguardavam. E muitas vezes porque acham mesmo que o serviço não vale ou o produto não vale aquele preço. E acaba, por tabela, sobrando para nós que somos nativos. Porque se o restaurante botou um frango assado para R$150, aí muitas vezes o turista que vem lá de fora para gastar dinheiro mesmo, ele paga sem reclamar. Mas a gente aqui que comprava esse mesmo frango por 30 ou 40, na gauchinha, em algum lugar, que custa, acho que é R$40, 30 e poucos reais, chega no restaurante, vai pagar os 160, 180 que o turista paga. Uma telha de cerâmica, dessas telhas comuns, normais que a gente tem aqui, uma telha com 5 pedaços de bode, o cara comprou R$150. Aí fica pesado, né? Algumas pessoas estão reclamando dos preços. A gente sabe que não há controle de preço no Brasil atualmente, mas tem coisas que extrapolam. Você sabe quanto custa um prato. Você que é acostumado a comer fora de casa, frequentar bons restaurantes, bares, hotéis, sabe mais ou menos o valor da coisa. Quando chega num lugar lá em cima o preço dobrado, aí realmente espanta a turistada. Uma tapioca por R$25. É para matar, Major. Você compra 1 quilo de goma por 5, 6 reais na feira central. 1 quilo de goma vai produzir quantas tapiocas? Vai cobrar 25 paus de uma tapioca também, tá cabota, como diz o doutor Gildo Lima do Nascimento. Tapioca eu como em casa. Tapioca. Ou tapioca com coco ralado, coco seco ralado, ou tapioca com carne de sol, que eu gosto, com queijo de coalho. Mas o turista vem e não é acostumado a comer aquilo, na sua região não tem, o pessoal não faz, não produz, quer provar e muitas vezes paga um preço lá em riba, não é, Manuel Ivan? Pedi a minha amiga Geovita Maranhão para fazer uma tapioca boa, que eu sei que ela sabe fazer. Aí sim, aí eu levo umas 4 garrafinhas de uva. A Geovita já viu, aqui e ali, uma lapadinha que é para esquentar as orelhas. Boa noite para o amigo Teixeira e também para o Dejaci, na cidade de Remígio, onde estão também o Neto, o Elinaldo Nascimento, o Manuel Messias Viegas e tantos outros amigos, como o Cicinho da Eletrônica. A Luiz 10 anos, o meu abraço. Boa noite, Giovanni Antônio, Wilson Siqueira. Adiantarei em seguida.
Boa noite, Nogueira, Sargento Nogueira, lá em Barra de Santa Rosa. Ele bota o pessoal em forma para ouvir o programa. 1, 2, esquerda, direita, ordinário. Aí tá tudo tranquilo. Helenilton de Jesus, a sua resposta virá daqui a pouco. Antônio Clemente encontra-se em Pocinhos, boa noite. João Luiz Bombeiro está de folga na cidade do Ingá, ouvindo o programa. Geovida confirmando que tapioca não vai faltar. Marcos Soares está no Rio de Janeiro. Marcos Soares é chegado a uma Angoa Baiana, lá no Rio de Janeiro. Muito bem. E um chopp gelado lá no Amarelinho, que ninguém é de ferro, afinal das contas. E a você que nos acompanha pelo Radiosnet, muito obrigado pela audiência, pela companhia. O Mapa do Brasil está aqui repleto de pontinhos onde as pessoas estão acompanhando nesse instante o nosso Cidade em Revista. A minha saudação e o desejo de um feliz São João para todos. O pessoal perguntando aqui se eu vou acatar a sugestão de Anchieta Araújo e participar amanhã do programa na televisão a caráter, com chapéu de palha, um bigode postiço, sei mais o que, camisa remendada. Não fica bem não. Anchieta disse que vai, todo a caráter amanhã, chapéu de palha, não sei o que, não, eu vou normal. Passou esse tempo de me paramentar para as festas juninas. Se eu gostasse de dançar quadrilha, essas coisas aí e tal, mas não sou chegado. Hoje houve até um café da manhã na TV e o negócio foi muito animado, mas eu não fui. Porque eu trabalho muito, logo cedo. Aí sai de casa 7 horas da manhã para ir para a TV, vou voltar 9, 9 e meia, atrasa tudo, colocação de notícia, pagamento, impressão de comprovante, olha, é muita coisa. Aí não fui, mas a festa foi grande lá na TV. 18 horas e 24 minutos na Paraíba. Gregório da Ramadinha. Paulo, boa noite, saúde e paz. O servidor da Prefeitura de Campina Grande agradece ao prefeito Bruno Cunha Lima pela antecipação do pagamento do mês de junho. Pois é, Bruno anunciou agora à tarde a antecipação do pagamento. Por isso que eu digo assim, as pessoas às vezes ligam para cá, né, meio surumbática e tal. Tenha calma, tudo se resolve no seu tempo. É porque a gente, todos nós somos meio apressados quando a gente quer resolver aquelas coisas que temos interesse, não é assim? Mas o nosso tempo não é o tempo dos outros. Então, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, sua hora, seu local. O depósito bancário para o pagamento dos servidores efetivos, comissionados e inativos da Prefeitura de Campina Grande, referente a esse mês de junho, e também da primeira parcela do 13º salário, esse depósito foi feito hoje, conforme anunciou o prefeito. O pagamento será liberado nas próximas horas e se refere, a Prefeitura informa que até o dia 10 de julho, 10/7, os prestadores de serviços, os temporários, estarão também recebendo. Primeira parcela do 13º salário será liberada para aqueles servidores que se manifestaram dizendo que queriam receber. São 5,5 milhões, mais ou menos, de reais injetados na economia. Essa quitação excepcional da folha, antes do dia programado no calendário oficial, foi feita por recomendação expressa do prefeito à Secretaria de Finanças. O secretário é Gustavo Braga. Ele informou que o volume da folha é de cerca de 45 milhões, colocando os 5,5 milhões de quem optou por receber os 50% do 13º salário, significa uma injeção de mais de 50 milhões de reais na economia local. Bom, né? Bom. Agora, segure seu dinheirinho, né? Não vá torrar tudo numa noite só, porque os compromissos não param de vencer. Agora, ruim é você ficar liso, duro. Mas um dinheirinho no bolso não faz mal a ninguém. Dá para se animar, dá uma olhadinha, mesmo que você não vá gastar no Parque do Povo. Vá um pouco mais cedo, dê uma olhada por lá. 8 horas da noite, quando começa o fuzuê para valer, você vai embora para casa. Faz como Anchieta Araújo disse que fez ontem. Foi lá, 18 horas, quando o parque abriu,
olhou tudo, girou, tirou foto. Quando a turma começou a chegar para o show mesmo, para valer, a Anchieta disse, é por aqui. Aí fui para casa dormir. Está resolvida a situação. De todo jeito você gasta, né? Saiu de casa, gasta. Porque se for de carro, vai gastar combustível e o estacionamento. Tem que pagar porque não tem estacionamento gratuito. Se você for de táxi ou de Uber, vai gastar dinheiro. E quando chega lá, vai olhando, passa no lugar, tá? Sente o cheiro de um espetinho, não sei de quê. Aí tem sede, dá vontade de tomar uma cerveja, uma água, um refrigerante, vai gastar dinheiro de todo jeito. Até em casa você gasta, mesmo sem sair de casa. Abriu a geladeira, pegou alguma coisa, consumiu, está gastando dinheiro. Agora tem coisa que você às vezes paga e paga, né, meio chateado porque sente que está sendo explorado, mas o que há de se fazer? Hein, Beto Farias? Beto Farias está em São Luís, capital do Maranhão, Djalma Neves em Esperança, Fefé Cavalcante aqui em Campina Grande também mandando mensagem. Onde você encontrou esses forrós das antigas para tocar aí na sua rádio? Meu amigo, na nossa rádio, nunca diga a sua rádio, a rádio é feita para nós. Olha, eu tinha uma amizade muito grande com o saudoso companheiro Assis Costa, ex-vereador, auditor fiscal do Estado, Francisco de Assis Costa, irmão de Zé Gotinha, né? Os dois, infelizmente, nos deixaram. E Assis era um cara, entendeu, um estudioso, pesquisador da música nordestina, possuidor de uma coleção de discos e de folhetos, histórias da música nordestina. Ele inclusive produzia e apresentava na Rádio Caturité um programa sobre Luiz Gonzaga, todos os sábados no começo da tarde, juntamente com José Lira. Zé Lira continua, né, apresentando o programa. E Assis, sabendo que eu sempre gostei da música mais antiga, o forró produzido, o trio nordestino, entendeu? Três do Nordeste, Luiz Gonzaga, Marinês, Abdias. Ele me presenteou com algumas coleções de forrós das antigas. E são exatamente esses discos, essas músicas que ele me presenteou que eu rodo assim no mês de junho aqui na Camisa 10 FM. Nenhuma rádio por aí toca isso. Toca esse forró de hoje. O raqueiro, o rogador, é um tal de Juan Gomes. Esses caras aí que surgiram agora que não canta porcaria nenhuma. Agora aqui não, aqui só toca forró bom das antigas. Forró que tem letra, que tem história. Forrós que deixaram saudade em todos nós. Essa coisa de hoje, você de 100 músicas tira uma que presta. O resto não tem nada. É balança a bunda, abaixa a bunda, senta, levanta, faz quica. Inventaram agora um negócio de quicar. Eu sou do tempo que quem quicava era a bola pra gente chutar. A bola está quicando, você pá, chutava pro gol. Agora não, a mulher tem que aprender a quicar e a sentar. Tá bom, tá certo. As músicas de hoje são todas nessa balada. O que direi eu sobre esse tipo de coisa, né? Não roda aqui, não roda de jeito nenhum. Por falar em forró, eu sei que alguns de vocês tomaram conhecimento, outros não custa nada dar uma reavivada por aqui. É que quando veio cantar aqui no Parque do Povo há uns 15 dias, foi logo, acho que no primeiro fim de semana da festa, no segundo, não lembro mais, o Wesley, o safado. Ele chegou aqui, um avião jatinho pousou aqui no aeroporto João Suassuna, foi embora fazer o show. Eu soube que quando ele voltou para ir embora de Campina, chegou no aeroporto, a tripulação estava lá e disse: o avião foi sequestrado. Quem sequestrou? O meu avião, a minha aeronave? Eu disse: a justiça. Por ordem judicial, esse avião está até hoje apreendido aqui no aeroporto João Suassuna. Só sai com ordem judicial. Mas por que o avião não é do safado, do safadinho ou do safadão? É um rolo que tem com aquele ex-garçom que está preso lá no Rio de Janeiro, no complexo de Bangu, lá em Jericinó, que é conhecido como faraó dos bitcoins. É um rolo 10 vezes maior do que esse aqui da Braz Company, da Fiji e outras que surgiram. É um rolo dele com aquele faraó e o avião está apreendido. Pronto.
Se Safadinho, Safadão tem culpa no cartório ou não me perguntem, que eu não sei. É um negócio de rolo com aquele avião, a justiça apreendeu e parece que o destino vai ser um leilão, como a justiça vai fazer aqui com os bens do Antônio Neto da Brás Company, né, para pelo menos pagar os funcionários. Esse caso lá daquele tal de Faraó é muito mais grave, porque houve inclusive homicídio na Baixada Fluminense, é uma confusão danada. Eu não sei que tipo de relação o Safadinho tinha ou tem com ele, mas a verdade, o fato verdadeiro, concreto, é que o avião está apreendido e ele foi embora de Campina Grande, não sei se de carro ou se pediu outro avião, se alugou, mas o jato está apreendido. Quem quiser vai olhar, está aqui no aeroporto de Campina Grande. 6h33 agora. Agradecer a audiência ao meu amigo Giovanni Santos, ao Rodeval Martins. Paulo, eles, os turistas, estão vendo claramente que estão sendo tão explorados e ao mesmo tempo veem que os comerciantes estão se aproveitando do momento. Só que estão indo com muita sede ao pote, diz aqui o Rodeval, é verdade. Você sabe, né? Eu lembrei agora de Ney Suassuna, Ney quando era senador. Outro dia eu fiz esse relato para vocês, que eu recebi de mensagem do povo morrendo de rir, porque a gente fazia aquele café almoço de Juarez Amaral, era sempre aos domingos e feriados. No sábado não, mas no domingo ou feriado tinha o café almoço. Foi uma invenção de Juarez há 30 e tantos anos ou mais, porque como ele morava só e fazia refeição nos bares e nos restaurantes do centro da cidade, no domingo não tinha nada disso aberto, aí ele tinha que inventar um lugar para comer. Os outros todos tinham suas casas, mulher, mãe, pai, parente, empregado para fazer a comida, e Juarez não tinha. Aí inventou esse negócio do café almoço, que virou uma tradição do Jornal de Verdade. E na época nós íamos muito em Dona Maria da Carne de Sol, ali no Centenário, perto da igreja de Nossa Senhora Aparecida, na lateral do imposto que tem lá. Acho que a família dela ainda mora lá. Fomos um domingo, não tinha nenhum político veio dar entrevista no jornal, e fomos lá, café, minhame, galinha, carne de sol, tudo. Aí Juarez disse: Dona Maria, pendure aí que domingo que vem a gente paga, porque aí vem algum político e tal. Tá bom, problema não. Dona Maria gostava muito de Juarez e ele dela. Aí no domingo seguinte, nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum senador, não apareceu ninguém de novo. Aí Juarez, vamos lá para Dona Maria de novo. Juarez, não dá certo, já tem lá um não, vamos. Dona Maria vai botar no pendura de novo, vai anotar na caderneta dela, na papeleta, tá bom. Aí fomos de novo, inhame, cuscuz, carne de sol, galinha, tudo que tinha direito. Dona Maria, pá, anotou de novo. Aí no terceiro domingo, Ney Suassuna veio. Quando o Ney vinha com miduca e tal, às vezes uma namorada nova, na época Ney aparecia, cada vez que vinha era com uma menina mais bonita e mais nova ainda. E tinha uma que você olhava e pensava que era neta. Ele mesmo dizia: olha, isso aqui é meu amor, viu? Já para cortar o barato de todo mundo, ninguém perguntar nada, tá bom. Cada menina bonita danada, carioca normalmente, né? As cariocas vinham com ele conhecer aqui o Nordeste. Aí nós fomos para o café almoço com o Ney Suassuna. Aí Juarez mandou logo preparar. Dona Maria, prepara uma perua, prepare tudo que tiver direito aí. Tudo bem, preparou. Aí outros convidados foram também, deputado Carlos Dunga. Juarez foi lá no pé do ouvido de Dona Maria e disse: hoje junte tudo. Quando o Ney pedir a conta, cobre de hoje, cobre os 2 vales que tem aí dos 2 domingos. Dona Maria disse: pô, na hora. Aí foi lá o Wilson Siqueira, tá rindo aqui, Alexandre Gomes lá no Amapá, Juscelino Salles. Quando Dona Maria trouxe a conta, nem pediu: Dona Maria, a conta aí, Dona Maria. Dona Maria foi lá, somou tudo, tal, entregou. Aí nem olhou assim, espantou-se com o valor. Ele fazia deve fazer ainda como fazia José Maranhão, senador, governador Maranhão.
para perto, ele tira os óculos, sabe? Ele usa óculos para ver para longe, para perto não precisa. Ele levantou os óculos assim na testa, aí olhou o preço de novo, o valor. Aí disse: Dona Maria, vem cá, por favor. Eu sou acostumado a tomar café em Nova York, jantar em Paris, almoçar em Tóquio. Eu conheço o mundo todo. Olha, da Líbia ao Canadá, passando pela Argentina, em todos esses lugares eu faço refeição e frequento hotéis finos e tal. Agora eu vou dizer uma coisa: esse preço aqui eu nunca paguei em canto nenhum no mundo. E Dona Maria querendo dizer porque era, sabe, e Juarez por trás de Ney, acenando para ela não dizer. Aí Ney olhou assim: mas já comemos, né? O que é que eu vou fazer? Aí ele chamava Miduca. Miduca, filho do saudoso pastor Pacheco. Miduca, resolve aí esse negócio. Aí Miduca era o trem pagador, abria lá o dinheirão, abria lá o bolso e soltava tudo, pagou, mas ficou na história do café ao almoço, porque Ney disse que nunca tinha pago um preço tão alto por uma refeição, mas tinha muita gente e todo mundo comeu muito, e Juarez mandou incluir os penduras que tinha de 2 domingos passados. Então, segundo o Rodeval, estão fazendo mais ou menos a mesma coisa aqui em Campina com a turistada. 6h39. Aconteceu aquilo que a gente já esperava, né? Eu, pelo menos, pelo que li, pelo que acompanhei, pelo que vinha vendo, tinha quase certeza que aquelas 5 pessoas que inventaram de ir lá para o fundo do mar não iam sair dali com vida de jeito nenhum. Tanto que eles sabiam que todo mundo ali assinou um documento dizendo que sabia os riscos que aquele passeio poderia trazer para cada um, e isentando qualquer pessoa de culpa. Não adianta você um negócio daquele, você mergulhar no mar 4 quilômetros de água abaixo. Pense. Não, mas já tinha ido 30 vezes. Sim, um dia poderia dar errado. Deu. Morreu todo mundo. Ainda não há uma, digamos assim, informação precisa, correta, até porque não tem testemunha, não tem nada, se aquela embarcação explodiu ou se ela implodiu. Pode ter acontecido uma coisa e pode ter acontecido outra coisa. Eu acompanhei agora à tarde uma entrevista de representantes da Guarda Costeira dos Estados Unidos. O pessoal não sabe o que de fato aconteceu, até porque não tem filmagem, não tem nada, ninguém ouviu nada, foi lá nas profundezas do oceano. O fato é que os destroços foram encontrados perto do que resta do Titanic. Aquele negócio do Titanic, aquilo ali tem uma maldição para quem acredita nisso, porque quem leu a história, quem acompanhou, sabe que o construtor responsável lá pelo Titanic abriu a boca para falar bobagem, achou de dizer que nem Deus afundaria o seu navio, e aconteceu. E dizem que tem uma maldição naquele negócio. E vejam só, a esposa de um desses homens que morreram, ela é neta desse dono do Titanic lá, do cara que falou que nem Deus afundaria o seu navio. Aqui a gente diz assim: fulano falou uma burrada, né? uma besteira, uma bobagem. Não se deve brincar com essas coisas. Lembram de John Lennon? John Lennon, no auge dos Beatles, abriu a boca para dizer que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Para quem acredita nessas coisas, a gente que acredita sabe que ninguém deve abrir a boca para falar essas coisas, essas bobagens. Então deu isso aí, morreu todo mundo, milionário, o comandante da operação, pai e filho, 2 dos mortos, eram pai e filho, e agora o pessoal não sabe nem se haverá possibilidade de encontrar os corpos para resgatar, se é que os tubarões e outras feras marinhas já não fizeram desaparecer. Negócio terrível. Todos os pedaços, né, os destroços, estavam a 500 metros apenas do Titanic. Ninguém sabe a quantos metros de profundidade aconteceu a tragédia, se foi logo que submergiu ou se demorou. O fato é que o contato foi perdido
Eu fico imaginando na agonia que esse pessoal deve ter passado. Se foi uma coisa rápida, ninguém nem sentiu nada. Se foi uma coisa lenta, para você ficar sem oxigênio, 5 pessoas no fundo do mar, num ambiente sem respirar, sem poder fazer nada, não é fácil. Mas é aquela coisa, água não é lugar de ser humano. Ali é lugar de peixe. O ser humano é para ficar aqui na superfície terrestre. Esse submarino, é assim que a embarcação é chamada, embora não seja um submarino na acepção da palavra, um submergível, né? Perdeu contato com o pessoal da superfície 1 hora e 45 minutos depois que começou a descer. Foi domingo que passou. A viagem custava $250 mil para cada pessoa. A ideia era fazer uma expedição até os destroços do Titanic, que afundou em 1912. Meu amigo. Todo mundo morreu. Beto Farias diz aqui, água, fogo e altura, com essas coisas ninguém deve brincar. Pois é. Silvio Santos, do alto da sua sabedoria, o que é que ele diz ainda hoje? Quem procura acha, não é assim? Às vezes demora a achar, mas uma hora acha. Eu já brinquei com altura, não brinco mais, porque você vai ficando com medo, né? Eu já fiz a bobagem para muitos de subir no topo do edifício Rick. São 11 andares ali, mais um andar que tem acima do 11º, que seria um 12º, mas é uma casa de máquinas do elevador, dos elevadores. E depois eu subi na torre que tem em cima do prédio, para instalar minha antena de televisão lá em cima. Loucura, né? Mas fui. Hoje eu não vou mais. Mas procurei quem fizesse, não tinha ninguém, eu vou. Fui. Medo de altura eu nunca tive, mas você não deve brincar. Bastava um vento mais forte para me jogar lá de cima do Rick. Agora que a vista de Campina Grande lá de cima é bonita, é. Subi também várias vezes no edifício Palomo, quando eu estava no sistema Correio de Comunicação, lá com o Dagoberto Pontes, com o Renato Diniz. Os estúdios da Correio na época eram ali no Palomo. E várias vezes eu ia, mas foi fazer o quê? Só olhar lá de cima. Uma vez eu levei até Félix Araújo, Félix, que era prefeito, foi lá dar uma entrevista pra gente. Félix, quer aí em cima dar uma olhada? Vou. Aí foi comigo, deu uma olhada lá de cima, a gente vê Campina todinha, negócio bom, mas muito perigoso. Mas com um vento forte para jogar tudo. A gente tem que pensar nas consequências das atitudes que toma e das coisas que faz. Só que você, às vezes, na empolgação, não pensa. E aí, esses caras não sabiam isso? Sabiam. Tanto que eles assinaram. Esse comandante, o cara que estava comandando esse submergível, ele parece que tinha ido 30 vezes lá embaixo. E voltava, dava certo. Jornalistas foram, teve um jornalista mexicano que deu um depoimento hoje, um americano também foi. E numa dessas idas lá, acho que foi com o mexicano, deu problema. Eles tiveram a ponto de não conseguir voltar. Mas aí voltou a funcionar. Era um negócio meio improvisado, sabe? É como o sujeito que vai no foguete, e a gente não tem visto nos últimos dias. Empresas privadas norte-americanas, ou europeias, mais norte-americanas, fazendo passeios. O sujeito vai lá na órbita, dá uma olhada na Terra, daqui a 10 minutos volta. Você sabe que aquilo pode explodir. Já houve explosão de foguete, ônibus espacial, do jeito que você quiser chamar, feito pela NASA, com toda a engenharia mais moderna do mundo. Eu lembro quando aquela Challenger explodiu, uma vez a tripulação toda morreu, né? Tinha até uma mulher entre os tripulantes e tal. Tudo isso que se inventa, quando você for entrar no avião, você sabe que aquilo pode cair, que aquilo pode despressurizar, que aquilo pode pegar fogo, não é assim? A gente precisa ou não, vai, mas aí eu fico olhando assim, o pessoal sai de um lugar para outro de avião, aí acontece um acidente. Aí lá vai querer culpar a empresa aérea. A empresa aérea é quem menos quer que o avião caia. Porque aquele é o negócio deles. Eles vivem de pegar a pessoa num lugar e deixar em outro. Eles não querem que o avião caia de jeito nenhum. Prejuízo danado.
além das perdas das vidas humanas, tem a história do prejuízo econômico, financeiro. Avião você não encontra para vender. Esses aviões grandes a jato, de passageiro, Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer, seja lá o que for, você não encontra para vender em cada esquina, não tem concessionário de avião. Aí quando cai um avião daquele, meu amigo, é um prejuízo daqui que a empresa encomende outro, ou consiga alugar um outro em algum lugar do mundo para substituir. Ela já perdeu milhões e milhões, no caso aqui do Brasil, de reais, porque deixou de carregar a gente para lá e para cá. Além da repercussão negativa, né? Fica ruim para a empresa e algumas pessoas desistem de andar, de embarcar naquela companhia porque acham que foi falha humana ou falta de manutenção. De modo que quando a gente entra no avião, só pensa em chegar no destino. Eu não sei se eu sou diferente. Quando eu entro no avião, quando eu piso, eu digo, meu Deus, será que eu volto a pisar na terra? Eu penso nisso toda vez. Mas tem gente que não está nem aí, não é assim? É a vida, c'est la vie, como dizem os franceses. 6 horas e 47 minutos agora. Certa vez eu estava ainda na Rádio Correio, e chegou aqui um pessoal para fazer a divulgação, exatamente no mês de junho, como agora, do conhaque Dreyer. E tinha um dirigível, um balão, que era uma forma da garrafa do conhaque. E o pessoal me chamou para dar uma volta. Eu olhei aquele negócio, com aquela cesta de cipó, o cara acendendo lá aquele gás, enchendo o balão, digo, vou não. Eu ainda me balancei para ir. Aí eu chamei o carequinha, Renato Diniz, Renato, me representa aí. E Renato foi, deu uma volta aqui, por cima de Campinas. Eu não encarei não. Porque balão, vocês sabem que ele não vai pousar onde o pessoal que está lá em cima quer, não. Vai depender de força de vento, de corrente de vento e tal, pode ter acidente. Então, quando você entra naquela cesta, já sabe, né, que pode não se dar bem. Bati pino. Era aquilo que Gil me lembra, que Gugu morreu no teto da casa. Sabe por quê, Gil? Porque as casas nos Estados Unidos, na maioria dos estados, elas são diferentes das nossas aqui. Toda a estrutura é feita de madeira. Eles fazem a sapata da casa, o piso, e as paredes são de madeira. Depois eles preenchem de um lado e do outro com drywall, que são essas placas de gesso misturado com madeira, um sistema que algumas pessoas que estão me ouvindo conhecem. E o teto daquelas casas é do mesmo material. É a estrutura, não é laje como aqui. É a estrutura de madeira com as placas de drywall, que não suportam o peso de uma pessoa. Pisou ali e desce. Foi o que aconteceu com o Gugu. Chegou lá, tinha um problema qualquer no ar-condicionado, não sei o que foi, o pessoal reclamou. Ele subiu, meu amigo, quando pisou, lona, caiu na quina de uma mesa. Aí perdemos o Gugu liberado. Para a tristeza de Araújo Neto, que era fã do Gugu. Araújo disse que ainda hoje sente saudade da banheira do Gugu. Drywall é como um forro de gesso que você tem aí na sua casa. Quem tem forro de gesso? Você não é maluco de pisar numa placa daquela de gesso, né? Drywall é um pouquinho mais forte que o gesso, mas também não suporta. Aí, como as casas nos Estados Unidos, pelo menos aqui Gugu morava, a mansão dele lá acho que era em Miami, ela tem o chamado pé direito alto. Tem pé direito com 3 metros, 4 metros de altura. Pé direito é aquela parte de entrada, não sei por que chamam assim, mas é como se você, ao entrar na casa com o pé direito, fosse a primeira área. Portas altíssimas e o teto lá em cima, só que aquilo é drywall. Não tem laje. Morreu de graça, como a gente diz. São poucos os estados norte-americanos onde as casas são feitas como aqui, de alvenaria. Pouquíssimos estados. E isso tem uma razão de ser, porque eles dizem, os arquitetos, os construtores de lá, os mestres de obra, eles dizem que quando vem aqueles furacões, é melhor que a casa seja feita de madeira, que muitas vezes tem um subsolo, você fica lá, corre para lá todo mundo, aí o furacão vem, leva aquilo tudo,
de madeira é melhor do que ser de concreto, porque aí os danos seriam muito maiores, inclusive em pessoas. Como também as coberturas das casas lá são diferentes. É aquele teto inclinado de madeira, normalmente de pinos, a madeira aqui que a gente chama pinos, que é eucalipto, e depois tem umas placas emborrachadas que são usadas como telhas. Quando o furacão vem também, tufão, leva tudo, né? Constrói novamente. Carpinteiro ganha uma nota nos Estados Unidos. Eu conheço brasileiros que moram lá em Massachusetts, em Boston, trabalham somente como carpinteiro. Ganham uma nota. 50, 60 dólares por hora de trabalho. Se for um bom carpinteiro, né? Também souber trabalhar. Meu amigo Valdec Nóbrega, boa noite, Marcos Farias em Esperança, fazendo reflexões sobre esses fatos todos. O Alexandre Gomes lá do Amapá faz aqui um lembrete. Paulo, o pai do ex-presidente da FIFA, João Avelange, escapou de morrer no Titanic. Ele comprou a passagem, mas chegou atrasado. Nesse caso agora, o Alexandre e amigos, teve um cidadão que ia embarcar nesse submergível e desistiu por algum motivo. Outra pessoa foi em lugar dele. É aquela coisa de não era o dia, não era a hora, né? Não era o tempo. Não tem? Tem. Há quem não acredita, mas tem. Valdênia em Queimadas, boa noite, está ouvindo Cidade em Revista. Juscelino Salles também. João Wilson, muito bem, muito certo. Coronel Márcio Eugênio, muito obrigado pela audiência. Gregório da Ramadinha. Isso significa que esse treco explodiu ou se partiu em dois no fundo do mar. Olha, ninguém sabe ainda. Se partiu em dois, não, se espatifou. Agora, porque lá, pela força da pressão da água, ele pode ter implodido. O que é implodido? Entendeu? É uma explosão ao contrário. Tanto ele pode ter explodido, como ele pode ter implodido. Meu amigo, submarino, utilizado pelas Forças Armadas no mundo todo, tem problema. A construção de um submarino é feita com o que há de mais moderno na engenharia naval do mundo. E dá problema. Você imagina um negócio feito improvisado. Que aquilo ali é improvisado. Quem foi, os jornalistas que foram, disseram que o controle era num joystick, como de videogame. Quer dizer, um negócio todo improvisado. Vocês têm noção da pressão da água? Com 4.000 metros de pressão. Eu tinha aqui em casa, sequei, né? Uma piscina com 12.000 litros d'água. E eu via o peso, a pressão. Você imagina, você está no fundo do mar e 4 quilômetros de água acima de peso ali em cima daquela embarcação. A pressão que não tem. Um submarino russo com mais de 100 pessoas, você lembra? Foi para o fundo do mar até hoje, ficou lá. Teve um mais recente na Argentina, acho que era San Juan. Tchau, ninguém tem condição nem de resgatar nada. A pressão lá embaixo é uma coisa de louco. Aí o cara faz um negócio improvisado e arrisca, doutor. Sabia, né? Bebeto está na região de Cuité. Aliás, tem uma notícia boa, hein? Para vocês aí da área de Cuité. E quando a gente fala em Cuité, aí fala ali da região de Picuí, Nova Palmeira, aquela região toda. Sinal da Rede Ita vai chegar aí logo logo. Saiu a autorização do Ministério das Comunicações. Várias áreas do estado da Paraíba vão receber o sinal da Rede Ita e nos próximos dias chegaremos também a Caruaru, capital do Agreste, a cidade que concorre com Campina Grande em termos de festa junina. Também será a primeira cidade de Pernambuco a receber o nosso sinal. Mas nós vamos também para o Ceará, para Minas Gerais. A Rede Ita vai se expandir aí para o Brasil todo. É um trabalho que está sendo feito pelo Dr. Dalton Gadelha e por toda a equipe técnica, porque o plano, o objetivo, o sonho que vai se tornar realidade, porque Dr. Dalton sonha e realiza o sonho. É diferente de alguns que só sonham, só planejam e não executam. Mas ali a coisa é planejada e vai sendo executada dentro das regras. O sonho dele, que vai se tornar realidade, certamente, porque os passos todos
estão sendo dados nesse sentido, é fazer com que a programação gerada em Campina Grande alcance vários pontos do Brasil, o que é motivo de orgulho para todos nós. Deu uma grande gargalhada e disse que sabia que o Wilson Siqueira era muito amigo de Gugu Liberato também. Isso que quando viajava para os Estados Unidos era hóspede da mansão do velho Augusto Liberato. Aliás, esse negócio de Gugu está dando uma confusão, né? Acho que vocês têm acompanhado, porque ele deixou um testamento. Testamento é aquele documento que você faz dizendo que quando morrer quer que os seus bens sejam divididos assim, assim, o carro para fulano, a fazenda para cicrano e tal. E a mãe dos filhos de Gugu, que não era necessariamente mulher dele, porque o que foi divulgado depois que Gugu morreu, eu nunca suspeitei disso, nem sabia nem nada, eu achava Gugu um machão danado, mas descobriram depois que ele morreu, pelo menos se divulgou, que Gugu não era muito chegado à mulher. E eu pensava que Gugu era namorador, né? Porque aquelas mulheres quase peladas na banheira e tal. Pois bem, aí Gugu, o que foi divulgado foi que os filhos foram gerados através de inseminação artificial. O que é isso? Gugu doou o sêmen que foi implantado na moça lá, que teve os filhos, são filhos dele e dela, mas Gugu nem tocava, segundo a imprensa de Gugu. Não digam, sou eu que estou dizendo, porque, pelo contrário, eu sempre imaginei que Gugu era muito namorador. Aí a mulher disse, não, eu tenho direito à herança, mas o documento não diz, o testamento não diz. Aí começou a confusão, a briga, porque Gugu deixou dinheiro demais, bens, uma verdadeira fortuna aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Apareceu um rapaz dizendo que era namorado dele. Aí depois diz, não, Gugu era mulherento, como diz Bill do Violão, Gugu era mulherento, Gugu não se agarrava com homem, né? Essas confusões aí que não interessam e tal. Mas o fato é que a moça, mãe dos filhos, eu quero minha parte, a metade tem que vir para mim. Aí gerou-se a confusão, os filhos vivem de Miami para cá, daqui para lá, de lá para cá, dando depoimento na justiça. Mas o fato é que essa semana, que está por terminar, o Superior Tribunal de Justiça, olha onde foi parar a demanda judicial. O STJ reconheceu o testamento de Gugu. Vai ser feita a vontade dele. Como, veja só, meu amigo, o STJ não é a última instância da justiça brasileira, eu não duvido que essa demanda acabe no Supremo Tribunal Federal. Alguém vai recorrer. E a mulher está querendo dinheiro, os filhos estão dizendo que ela não tem direito, e uma confusão danada. Apareceram uns 2 ou 3 rapazes parrudões dizendo que era namorado de Gugu. É outra maldade, que Gugu não está mais aqui para se defender, porque se Gugu tivesse, ei, eu gosto é de mulher, namorada e tal. Aí está dando uma confusão danada, mas Gugu deixou mais de R$1 bilhão. Eu não vou dizer o que um amigo meu costuma dizer, minha gente, mas vocês aí vão, né? Vão tirar suas conclusões e etc e tal. O que é que está acontecendo? É que o pai de Neymar pai, vamos dizer assim, eu não sei se o nome dele é Neymar, acredito que seja, né? Que é Neymar Júnior, deve ser Neymar pai, o pai. Que todas, Juarez Amaral era quem dizia, né, que todas as que sobravam de Neymar, era Neymar pai quem encascava, mas isso era Juarez que dizia, naturalmente, brincando, né? Mas é mais ou menos desse jeito, porque ali dinheiro não é problema, é dinheiro demais. Neymar tem dinheiro que não acaba mais. Há algum tempo o pessoal disse, ele comprou ali, ele ia passando numa loja lá, não sei onde foi, na França, em Paris, aí tinha lá um estabelecimento que vende embarcações, iate, barco, não sei, aí, quanto é isso aqui? 18 milhões, está comprado. Aí já fez a transferência na hora. É dinheiro que não acaba mais.
Então o pai de Neymar recebeu voz de prisão hoje. Por quê? Porque teve um bate-boca dele com a secretária de Meio Ambiente da cidade de Mangaratiba, que fica lá no litoral do Rio. Mangaratiba é a área onde o ex-governador Sérgio Cabral tinha, ou tem ainda, uma mansão, onde ele fazia as festas, lá ia de helicóptero, quando era governador do Rio de Janeiro. Essa confusão de hoje aconteceu em uma ação da fiscalização que interditou uma obra que está sendo edificada por Neymar e pelo pai no condomínio aero-rural nessa cidade de Mangaratiba, que fica na chamada Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. Ao ser informado de que seria autuado, multado administrativamente, que a obra seria embargada até que ele apresentasse todas as licenças necessárias para a construção, Neymar Santos, é esse o nome do velho, ficou alterado e questionou: o dinheiro é meu e do meu filho, será que eu não posso construir a minha casa? Aos fiscais responderam que ele poderia usar a casa, exceto a parte em que está sendo feita a obra do lago artificial. Foi esse trecho, essa parte da construção que foi embargada, interditada, porque houve desmatamento que não tinha sido autorizado e também quebra de rochas, explodiram as pedras, além do desvio de um riacho. Fizeram tudo isso sem autorização do órgão ambiental. Aí o homem ficou bravo, o pai de Neymar, aumentou o tom de voz e a secretária disse: esteja preso. Vai me prender por quê? Eu estou dentro da minha casa, você está maluca? Disse Neymar, pai. Você nem autorização tem para entrar na minha casa. Retire-se daqui, tire o time. Amigos do empresário precisaram intervir, pediram para que ele se acalmasse, agisse com educação, porque os fiscais estavam cumprindo o seu trabalho. Minutos depois, após algumas conversas e todo mundo beber água, a secretária liberou o pai de Neymar, que estava rodeado de seguranças. Vou liberar o senhor, espero que da próxima vez o senhor seja um pouco mais educado, porque nós estamos aqui cumprindo o nosso trabalho, disse a secretária. Mas passou pelo menos uns 10 minutos sob a história do esteja preso, que não deve ser um bom momento para ninguém, né? A gente recebeu voz de prisão da secretária de Meio Ambiente lá na cidade de Mangaratiba. Alexandre Gomes lembra aqui que o submarino russo chamava-se Kursk. Ele naufragou em agosto do ano 2000, foi retirado do mar em outubro de 2001. Pois é. Olha a explicação que ele dá aqui. Eu falei que implosão é uma explosão ao contrário. Quando você diz assim, a engenharia vai implodir aquele prédio ali, né? Ele, em vez de espalhar os pedaços numa explosão, ele cai mais ou menos ali sobre o seu próprio eixo. Implosão é como você pegar uma latinha de alumínio, depois que tomar o refrigerante ou a cerveja, e amassar, espragatar na mão. Acontece aquilo. O fato é que ainda não há possibilidade, não há como dizer se lá explodiu ou implodiu, porque encontraram só os pedaços. Eita, tá aqui o Alexandre, mandou aqui a fotografia de uma embalagem de biscoito creme cracker, era 500 gramas, caiu para 450, depois para 400, 350 e agora tem marca que só tem 300 gramas. Isso aqui é só uma falta de homem nesse Brasil, porque eu lembro que quando houve a redução foi na implantação do Plano Real. De lá para cá vai encolhendo, o preço aumenta e a quantidade diminui, né? Certa vez eu conversei em São Paulo com um empresário austríaco. O sujeito veio da Áustria botar uma empresa aqui em São Paulo. Ele disse que os dirigentes e tal, ele é amigo de um amigo meu. Ele contando que quando a empresa resolveu vir investir aqui na América do Sul e escolheu o Brasil, aí lá na Áustria, a Áustria vizinha ali, a Alemanha, a terra de Adolfão Hitler.
Diz que o pessoal foi logo dizendo, vai para onde? Para o Brasil, prepare dinheiro para pagar a propina. O Brasil só funciona pagando propina. Aí ele disse que o pessoal já veio mais ou menos com esse conceito sobre o Brasil. Aí veio, disse que foi mais de um ano de burocracia para colocar essa empresa e dando toco a um, toco a outro, pagando não sei quem. Chegava um, botava dificuldade, mil embaraços, uma confusão danada. E ele disse que só funcionou desse jeito. Senão não funcionava de jeito nenhum. Um exemplo, né, dado. Infelizmente é assim. Você não vai dizer que é todo mundo que faz, que é todo gestor, que é todo fiscal, que é todo auditor, que é todo burocrata, mas que tem muita gente que faz, tem. Eu tenho um amigo que trabalhava lá, o Araújo Neto, aquele país de Idi Amin, no continente africano. Tu lembras? Idi Amin, rapaz, aquele menininho bom. Uganda, pronto, o país de Idi Amin. O cara foi montar um escritório lá na cidade de Kampala, fica em Uganda, viu, na África. Aí precisava de instalar um extintor de incêndio, lá em Kampala, viu, não confundam não. Tá ouvindo, João Luiz? Aí ele foi lá no escritório lá do negócio dos bombeiros locais, quando chegou lá, rapaz, olha a vistoria, tem que ir lá, e não sei o quê. Aí foi uma vez uma equipe, a farda do bombeiro lá é toda vermelha, é diferente da nossa aqui, né? E o cara foi e botar dificuldade. Ele disse que e sem esse extintor e o negócio lá não funcionava de jeito nenhum. Aí o cara disse, meu Deus, o cara é brasileiro, né? Estava lá em Kampala, olha onde ele escolheu para investir. Kampala, num país chamado Uganda, cujo grande líder foi Idi Amin Dada. Aí o cara disse que teve que pagar toco. Aí tanto para cá, tanto para lá, tanto para cá. Disse que no mesmo dia saiu, extintor o negócio tudinho. Aí só saía se saísse lotoquito, né? Então, com as embalagens de vários produtos, a gente está falando aqui de bolacha creme cracker, mas isso aconteceu com muita coisa. Vamos diminuir. E o bom é que combinam todos os fabricantes. No caso de creme cracker, você corre para Marilã, corre para Pilar, a Vita Massa, não sei o que, tem umas 10 marcas. Todo mundo ao mesmo tempo reduz o tamanho e fica tudo com a mesma quantidade. E onde estão os órgãos fiscalizadores, hein? Falar lá com o pessoal de Uganda, lá os herdeiros de Idi Amin, para ver se resolve. E você sabe por que acontece isso? Porque se alguém se rebelar, se um dos fabricantes disser, não, o meu vai continuar tendo meio quilo, aí o que é que vai acontecer? Aquela coisinha que eu conto todo santo dia aqui nesse programa. Essa pessoa ou essa empresa estará se rebelando contra o sistema. Aí vem as consequências. Lembram certa vez aqui em João Pessoa, tinha lá um negócio de 274, houve até uma operação policial, 274, quando a gasolina custava 2,74 litros lá na capital. Todo posto que você fosse era o mesmo preço, 2,74. Cartel, é um cartel. Não era cartel, era uma combinação. Tinha um cara que tinha 10 postos, outro tinha 8, outro tinha não sei o que. Esses que são os tubarões, chegavam para o pequeno, o cara que tinha um posto só e que podia vender mais barato. Aí disse, olha, se você vender a menos de 2,74, você... Lembra disso? Eu nem lembro se morreu alguém. Parece que morreu alguém lá ligado a posto de gasolina, sindicato. Aí descobriram que era isso. Os grandes, os que tinham redes de postos, chegavam para os pequenos e diziam, venda do preço da gente. Eu disse, não, mas eu tenho um custo menor, meu postinho aqui são só 2 bombinhas. Não, você bota 2,74, que é o preço da gente, ou então você se ferra. E em alguns casos, essa pessoa, se não entrasse no esquema de vender pelo mesmo preço, o que é que acontecia? Nem combustível recebia. Porque disseram que algumas distribuidoras também iriam parar de fornecer. É a lei do cão, meu amigo. É nessas horas que eu desejo um sujeito tampa, um governante tampa, para chegar e dizer, baixe esta cabeça de porco, isso aqui era meio quilo, vai ficar meio quilo.
Não, mas eu quero fabricar agora com 400 gramas. Então você vai diminuir 20% no preço. Pronto. Não era legal? Para ser justo, tinha que ser assim. A menina mandou aqui um recado. Você quer se inscrever comigo? Bora, se inscreva. Eu lhe darei horas no meu canal. Que canal é esse? Será que é o canal das piabas? 7h12 na Paraíba. O que é que tem mais, hein? Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, falou que por conta dessa história do recesso aí, do mês de junho e tal, alguns dias, os parlamentares do Nordeste estão todos nas festas juninas. Ele disse que garante que a Câmara dos Deputados vai votar a reforma tributária em homenagem a um tal radialista Paulo Roberto, lá em Campina Grande, no dia 7/7, que é o dia do aniversário dele. Tá vendo aí? 7/7. Diz que vai votar nesse dia. Foi o encontro que houve hoje com governadores lá em São Paulo, e a Arthur Lira garantiu que entre 3 e 7, mas certamente no dia 7, que é uma sexta-feira, a Câmara será convocada para votar a chamada reforma tributária. E disse mais que a reforma tributária não é a desejada, mas é a reforma possível nos dias de hoje. É bom lembrar que o relator dessa reforma tributária é o deputado paraibano do Partido Progressistas, Aguinaldo Ribeiro. São 7h13, uma breve pausa para mensagens importantes e eu volto já com a parte final. Tem a coluna política e tem também outras mensagens dos ouvintes, com o lembrete de que amanhã não teremos o programa. Encerramos o de hoje e voltaremos na próxima segunda-feira. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alt Coiffure. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, no ponto já conhecido da estrada Campina Grande, Lagoa Seca, e agora também na Avenida Manuel Tavares, em Campina Grande. Os galegos do Bananal estão esperando por você. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Uma parceria Rádio Senado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048.
9971 4048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h18 na Paraíba, pontualmente 7h18 agora. Justiça e Segurança Pública Flávio Dino disse hoje que a operação Escola Segura, cujo objetivo é prevenir ataques a instituições de educação, fez 368 prisões e apreensões de menores em todo o Brasil. Cerca de 1.600 pessoas suspeitas foram levadas a delegacias para prestar depoimento. Aquele povo que faz gaiatice, né, na internet, nas redes sociais. Durante o período, disse o ministro, 368 buscas e apreensões foram realizadas, 3.396 boletins de ocorrência registrados e, no total, 2.830 investigações foram abertas. O Ministério também fez 901 solicitações de preservação e remoção de conteúdos em redes sociais e 384 solicitações de dados cadastrais em plataformas do tipo. De acordo com o levantamento do Instituto denominado Sou da Paz, 46 pessoas foram mortas em 20 anos em ataques a escolas no Brasil. Desde outubro do ano passado, foram registrados 25 casos com 139 vítimas. Armas de fogo causaram 35 mortes, enquanto que armas brancas foram responsáveis por 11 assassinatos. Significa dizer que ataques a tiros geraram 3 vezes mais mortes do que as ocorrências com armas brancas. O que o ministro quer dizer com isso é que as autoridades estão agindo. Tem gente olhando nas redes sociais, caçando, procurando, e quando encontra, a polícia vai atrás. O último ataque foi segunda-feira passada, dia 19, quando um maluco matou uma menina de 15 anos e o namorado dela acabou morrendo no dia seguinte. Luan Augusto foi baleado junto com a menina, ela morreu na hora, ele morreu no dia seguinte. O bandido que praticou essa atrocidade foi suicidado na madrugada de ontem, na cela onde se encontrava na cidade de Londrina, na casa de custódia de Londrina, no norte do estado do Paraná. Vamos à coluna política de hoje, como foi a conversa com a Anchieta Araújo, lá na Rede Ita,
Eu sei que muitos de vocês acompanharam ao vivo, mas algumas pessoas não podem naquele momento porque estão trabalhando e agora tomam conhecimento do papo desta quinta-feira. Vinheta no ar, você já viu, não chegou a hora da política e ainda é bom dia. Paulo Roberto já está por aqui conosco. Bom dia, Paulo. Bom dia, tudo em paz? Bom dia. Lembrei agora do horoscopista Omar Cardoso, lembra dele? Lembro. Ele abriu o programa dizendo: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Era a mensagem dele, né? Omar Cardoso, de saudosa memória. Lula está na França. O pouso foi no aeroporto de Orly, em Paris. É o aeroporto menor, mais antigo, tem o Charles de Gaulle, que é o grandão, e o aeroporto de Orly. Pousou, tem uma agenda extensa hoje na França. Vamos acompanhar? Vamos embora. Encontros importantes do presidente da República. Nós vamos colocar agora, espelhar aqui a agenda. Deu uma entrevista lá ainda no território italiano, partiu para Paris, pousou em Orly, almoçou com a presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, Dilma Rousseff. Dilma saiu lá da China, veio para Paris se encontrar com o presidente. Aí tem uma reunião com o presidente da África do Sul, depois reúne-se com Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba. Posteriormente vai bater um papo com o chefe do governo italiano, primeiro-ministro de lá. Depois o presidente também tem um papo com o pessoal dos Emirados Árabes Unidos sobre a COP que vai acontecer naquele país, discursa num evento importante e vai jantar com Emmanuel Macron, que é o presidente francês. Tem uma imagem aqui dos dois, são amigos, né? Tocando os punhos assim, a lá lutador de boxe, olha aí. Eu vou dizer, a agenda Lula está num pique danado, mas ele diz que está apaixonado com uma mulher nova, bonita e carinhosa. Você quer o quê? O cara fica empolgado. Emmanuel Macron é amigo de Lula, não gostava muito de Bolsonaro e nem gosta, porque Bolsonaro achou dizer que a mulher de Macron é feia. Você lembra desse negócio? Minha mulher bonita, a sua é feia. Macron pegou, não gostou muito dessa história não. Mas o fato é que o presidente Lula tem essa agenda muito importante, enquanto aqui no Brasil tem outros desdobramentos que a gente fala um pouquinho mais na frente. Novidade na escolha, na homologação do nome do Dr. Cristiano Zanin para o Supremo? Não, acho que não. Surpresa para ninguém, né? Não. Todo mundo sabia. Eu fiquei acompanhando ontem a sabatina e depois da votação. Curioso é que o mesmo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que segurou 6 meses a marcação da sabatina do terrivelmente evangélico André Mendonça, marcou imediatamente essa sabatina. E curioso é que ontem, durante a sabatina, quando ainda haviam 20 senadores inscritos para fazer perguntas ao indicado, ele já abriu a votação. Veja como o negócio foi rápido. Rápido. Quando o pessoal quer ali, resolve tudo rapidinho. 58 a 18. E a sabatina pareceu muito mais digamos assim, uma recepção ao novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém prensou, ninguém apertou. O Sérgio Moro apareceu por lá, foi muito ameno, muito soft, muito light, e elogios não faltaram ao homem que vai tomar posse no mês de agosto. Já está marcado depois do recesso, agora do Poder Judiciário. Conforme nós falamos ontem aqui, o Copom manteve a taxa de juros em 13,75%, mas como lembrava Anchieta, o discurso já foi um pouco mais ameno, dando a entender que, se não na próxima reunião, na seguinte, haverá uma redução, embora pequena. E Lula, nesse pronunciamento que fez ainda em território italiano, o presidente Lula desceu a lenha de novo no presidente do Banco Central. Esse cidadão está contra a economia do Brasil. É uma guerra, viu? Grande. Agora, Arthur Lira, Lula na Europa, Geraldo Alckmin no exercício da presidência sem aparecer muito, como sempre discreto, e o nosso simpático presidente da Câmara, Arthur Lira, que você vê aí, está dando uma realmente de primeiro-ministro, porque ontem ele se reuniu em São Paulo com os grandes nomes do empresariado brasileiro, os donos do PIB nacional, como a gente gosta de dizer, fazendo a exposição da reforma tributária. E hoje também em São Paulo ele se reúne com os governadores para fazer a mesma coisa, que poderia ser feita, por exemplo, pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, mas quem faz é Arthur Lira, dando a entender que ele manda mesmo. A Paraíba está representada pelo secretário de Fazenda, o Marialvo Laureano,
uma vez que o governador João Azevedo ainda está em repouso por recomendação médica depois daquele procedimento. Então o Lira está cumprindo esse papel de destaque. É como se ele dissesse assim: olha, a reforma está comigo, quem aprova sou eu, e eu quero expor para vocês aqui o que é que nós vamos aprovar. É mais ou menos assim. Coisas do nosso Brasil. Esse regime aí presidencialista de coalizão dá nisso. Os poderes são divididos e Lula já compreendeu, Lula já percebeu essa história aí. O TSE iniciou, por volta das 9 horas da manhã, o julgamento daquela primeira ação que pode resultar na inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O relator do processo, vê aí, é mais de Bolsonaro, ainda quando estava no exercício da presidência da República, e o relator, que é o corregedor, o ministro Benedito Gonçalves, que a gente vai ver a seguir, temos aí uma imagem dele fazendo a leitura do seu relatório, agora há pouco lá em Brasília. Ele mostrou um relatório contundente. Bolsonaro é chamado nesse relatório, entre outras coisas, de mentiroso e de um homem que vivia delirando na presidência da República. Ele foi contundente no seu relatório e, ao concluir a leitura do relatório e passar a palavra para o presidente ministro Alexandre de Moraes, o ministro fez uma gozação, olhou assim para ele e disse: nobre relator, eu sei que tem aí 672 documentos anexados ao seu relatório, o senhor quer ler os 672 documentos? Benedito Gonçalves olhou para ele, deu uma risada, foi um riso geral. E o Valber Agra, que é o advogado do PDT, fez uso da palavra nos minutos seguintes. Quando eu entrei aqui no estúdio, ele ainda estava discursando, levantando a tese abordada pelo PDT, que foi o partido que entrou com a ação que deu origem aí a esse processo. Eu acho que todo mundo espera que Bolsonaro fique inelegível. Ele parece que até ele próprio, ele foi para Porto Alegre, tem uma música da dupla Cleiton e Cleidi, você já escutou? O Reginaldo foi que lembrou aqui, viu, Robson, quando eu entrei no estúdio, o Reginaldo disse: olha aquela música de Cleiton e Cleidi. Que música é essa? Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Já escutou, não? Já. Aí o Bolsonaro embarcou pra Porto Alegre. E a Sinal está me dizendo aqui no ponto que nesse momento está falando da defesa do ex-presidente Bolsonaro. Pronto, 15 minutos para o pessoal do PDT, 15 minutos agora para o advogado do ex-presidente Bolsonaro. No plano local, o deputado presidente da Assembleia, Adriano Galdino, tem falado, tem se pronunciado, tem dado entrevistas, tem rodado o estado todo. Estava em Patos anteontem, ontem já estava aqui no Parque do Povo, aí vai para Bananeiras, vai para Monteiro, roda o estado todo, mas ontem ele fez uma analogia comparando Romero Rodrigues a Pelé, ao rei do futebol. Disse que Romero Rodrigues é o Pelé da política campinense. Pois é. E que quer Romerito com a camisa 10. Meu amigo. A minha camisa, a camisa 10. Eu quero que você com a camisa 10, que é do republicano, né? Isso. Então o negócio tá sério. Rapaz. Romero nunca foi tão cortejado. Né? Pois é. E chegou no Parque do Povo, embora o povo tocando forró o tempo todo e tal, tava lá o Fabiano Guimarães. Aí entra o deputado Adriano Galdino cantando a música Camisa 10, Luiz Américo. 10 é a camisa dele. Que é isso? Não, é a camisa de Romero. Que era Romero vestindo essa camisa. É engraçado essa nossa política, as coisas bem interessantes. A Câmara de Campina Grande aprovou a LDO do ano vindouro e também o aumento, o reajuste proposto pelo Poder Executivo para os servidores municipais. Unanimidade, a LDO, e aquele aumento de 5,87% proposto pelo prefeito Bruno Cunha Lima para os servidores que ganham acima do salário mínimo. Boa notícia, né? Sim. Ruim é quando não tem aumento, mas quando tem, é claro que os sindicalistas, que os servidores querem sempre mais e estão na sua luta, e é legítima essa luta, mas o Executivo tem maioria no Parlamento, manda a mensagem, é aprovada, e isso é retroativo ao mês de maio, ao mês passado. Boca maldita. Sim. Apostas de hoje no calçadão da Carlos Vieira. O pessoal perguntando: a Chita não vai mandar nem um caldinho pra gente, nem um caldinho verde pra cá, eu soube que tem uma festa na TV. Tem caldinho verde mesmo. Olha aí, tá vendo? O pessoal estava bem informado. Aí as apostas eram no seguinte: por que o ministro Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, nos últimos 3 dias não atendeu a nenhuma ligação de bolsonarista? Meu amigo.
Não fizeram. Mas mudou tanto, né? Antes atendia, não, talvez fosse na semana do julgamento, né? O ministro quis se isolar para fazer uma meditação, analisar com mais a miúde esse processo todo, mas eles estavam reclamando. Uma ligação de Flavinho, quem é Flavinho? Não conheço nenhum Flavinho, não. Mas atenda aí, é de Brasília, diz, não, liga que eu estou ocupado. As coisas mudam. São as nuances, os detalhes da nossa política, né? Quando alguém senta naquela cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, às vezes é grato, às vezes é ingrato, às vezes lembra quem indicou e às vezes esquece. Também tem isso. E à medida que o tempo vai passando, vai se distanciando. Né? Você lembra que Gilmar Mendes foi o ministro que evitou que Lula assumisse o ministério quando Dilma, aquela portaria, lembra do desse, leva isso aqui para Lula, Gilmar disse, pode não, tal, e Lula já perdoou, mas ficou magoado, né? É assim. É isso aí. É desse jeito. Amanhã véspera de São João. A gente vem pra cá em ritmo de forró. Você vem amanhã. Eu amanhã não vou nem usar blazer, vou usar só camisa xadrez. Pode vir com chapéu de palha, pode. Bigodinho, assim, feito com lápis. Fica à vontade. Cheguei ali, tava a Bruna querendo botar um bigode. Hoje não. Amanhã pode. Amanhã pode. Eu já vim xadrez hoje, mas hoje já estou de blazer. Amanhã vem. Liberou geral. Beleza. E amanhã tem que atualizar. Sabe onde é que os políticos vão dançar forró, né? Amanhã, né? Será? Tem político que vai passar em 3, 4 lugares. Né? Muito bem, Paulo. Então até amanhã. Papo de hoje com a Chieta Araújo, lá na Rede Ita de televisão, na nossa coluna política junina. São 7h33 agora. Pirâmide financeira, seu Paulo Roberto. Pois é, meu amigo, os caras botam as pirâmides e curioso é que apesar de tudo isso que a imprensa vem divulgando, tem quem pegue seu suado dinheirinho e coloque lá. Aí não é comigo, né? Quem tem o seu dinheiro faz dele o que quer. Agora bacana é que quando vai levar o dinheiro, porque esse povo que organiza essas pirâmides financeiras, esse povo não vai buscar dinheiro na casa de ninguém, nem forçar o sujeito a entregar o dinheiro. As pessoas vão lá e entregam, bem tranquilas. Os olhos chegam brilham, pensando num juro de 10%, 12% ao mês. Aí quando dá a bronca, corre atrás, alguns, né? Corre atrás do Ministério Público, da polícia, lá vai. Não, você não foi levar o seu dinheiro lá espontaneamente. Outros nem vão porque morrem de vergonha e porque o dinheiro foi mal conseguido, mal arranjado, não tem como provar a origem. Pois bem, você ouviu a declaração do ex-ministro Marcelo Queiroga? Ele disse que vai ser um tiro no pé se o pessoal tornar Jair Bolsonaro inelegível. E disse mais que o tiro vai sair pela culatra. Pois é. Então, muitos analistas entendem que Bolsonaro ficando inelegível, ele será o maior cabo eleitoral do Brasil. Isso aí ninguém tem dúvida, né? Que ele vai ser um cabo eleitoral importante, vai. Você soube que o ex-presidente entrou com ação no Supremo contra esse processo no TSE. Meu amigo, Bolsonaro pode entrar com 50 mil ações. Não prospera, não tem chance. Todo mundo já percebeu, né? Chamou o ministro de canalha, disso, daquilo e tal. Todos contra. Esse advogado que defendeu a ação do PDT hoje no TSE tem uma dicção horrorosa, diz aqui o ouvinte. Olha, ele não é locutor de rádio, ele não é orador, ele é um advogado. Eu sei que o advogado, a gente entende assim, que o advogado precisa se expressar bem, precisa saber argumentar, tudo isso é exigido de um causídico, até porque ele vai, em alguns momentos, precisar fazer o que se chama de sustentações orais. Mas nem todo mundo tem boa dicção. Quando o sujeito trabalha na comunicação, aí ele precisa, se for o caso, se consultar e receber a orientação de um fonoaudiólogo ou de uma fonoaudióloga para melhorar a sua dicção. Se eu fosse um advogado atuante assim no tribunal do júri e precisasse fazer sustentações orais e tivesse problema de dicção, língua presa, alguma coisa assim, porque ninguém tem isso porque quer, você
pode-se consultar com um profissional desses e existe todo um treinamento para você melhorar. Mas o povo vê tudo, né? Eu notei, por exemplo, que na hora que ele ia falar AIG, porque a ação do PDT é o que a gente chama de AIG. 4 letras, AIJE. Ação de Investigação Judicial Eleitoral, AIG. Aí ele falava AGI, engolia o I. E isso é ruim, né? Você num tribunal superior. Mas aí vai de cada um, o que é que eu posso fazer? Você observou e eu também. Paulinho, eu vou para Santa Luzia já. O São João de lá começa hoje. Já era para ter ido, né, meu filho? 7h36, corra. Corra dentro do limite de velocidade, que é lugar de mulher bonita, viu? Cidade de Santa Luzia. São 7h37, agora 7h37. Ainda tem aqui uma mensagem. A ex-senadora Heloísa Helena está na Paraíba participando de um evento do partido ao qual ela é filiada, a Rede Sustentabilidade. Tá bonita, viu? É mesmo, rapaz. Heloísa Helena, tá bonita desse jeito, eu nem vi. Antônio Clemente, Paulo, vai tomar uma hoje? Não, rapaz, hoje não. Amanhã talvez. Porque amanhã tem televisão. Amanhã só não tem um programa nesse horário, mas tem televisão também. Ele diz aqui, eu vou. Tomara que você toma uba. Quem foi que perguntou assim, vai fazer fogueira? Foi Walter Carneiro. Vou não, ó. Foi Walter? Alguém perguntou aqui se eu vou fazer fogueira. Vou não, já fiz, hoje em dia não faço mais não. Faz mal ao bolso, faz mal ao tempo, à natureza, ao meio ambiente, aos animais que se assustam com aquele fogo, e todo mundo adoece, fica rouco e tal. Então, fogueira passou o tempo. São 19h38. Eu só devo reencontrar vocês aqui no rádio na próxima segunda-feira, porque amanhã, véspera de São João, não tem sentido, né, fazer o programa. Ninguém vai escutar, né, o Rodrigo Oliveira. Ele escreveu aqui, Anacleto Reinaldo, de saudosa memória, dizia que alguns homens querem desafiar a natureza, saber de tudo que tem acima das suas cabeças, e muitos têm chifre acima da cabeça, dizer aqui. Pois é, Anacleto Reinaldo, hein? Era desbocado, dizia cada coisa no rádio. Uma vez Cícero Lucena era prefeito da capital, da outra vez, né, que Cícero foi prefeito, e Anacleto Reinaldo falou mal de Dona Laura Emília Lucena, que na época era a primeira-dama de João Pessoa, como é hoje novamente. E o Cícero Lucena pegou uma gravação da rádio, levou para Brasília. Quem contou isso a minha Juarez foi um membro da família Cunha Lima. Aí disse que Cícero, quando chegou lá, na época era fita cassete, aí pediu uma providência, uma medida, né, para tirar a rádio do ar ou alguma coisa assim, não sei bem, ou simplesmente se queixar ao ministro das Comunicações de então, porque o negócio daquele dito não devia ser dito com ninguém, dito ainda mais com a primeira-dama, e numa rádio que era popularíssima na capital. Aí o ministro escutou, botaram lá o gravador, né, apertaram no play, aí o membro da família Cunha Lima contou que quando se apertou, que o ministro escutou assim, aí o ministro caiu na risada. Aí disse, prefeito, me desculpe, isso foi com a sua esposa? Foi com a Laura Emília Lucena, minha mulher. Aí disse, olha, eu não me aguentei não, eu tive que rir, porque isso aí foi no ar. Isso disse, foi gravado no ar. Era Anacleto Reinaldo dizendo lá umas coisas, não é? Jovita Maranhão, só eu escuto, né, Jovita? Tá certo. Então, minha gente, eu acho que chegou a hora, né, Jovita, da gente pedir as bênçãos para todas as pessoas que escutam o programa, que nos acompanham e que vão, com a graça de Deus, passar um excelente feriado junino. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo está abençoado. E eu quero lembrar que jamais teremos outra quinta-feira com esta data de 22 de junho de 2023, porque cada dia é único.
Espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu estou fazendo por aqui. Este é o dia número 173 do ano, 173. Ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 192 dias desse ano da graça de 2023. O ouvinte ainda pergunta aqui, vocês fazem cada pergunta. Você acha a irmã de Marielle Franco, a ministra Aniele Franco, uma mulher bonita? Acho, meu filho. Se você queria ouvir a minha resposta, a resposta está dada. Mas como você é um pecador e está querendo me induzir também ao pecado, lembre-se, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eles ainda creem que o povo faz um rádio novo e a troca correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Vai você pensar um novo nesse mundo novo da função de estar. O novo chegando, mas comunicando, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, cidade revista. Estamos concluindo nosso Cidade em Revista, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através desse bate-papo, dessa interação, dessa troca de informações que mantemos aqui na Rádio Camisa 10 FM. A nossa emissora fica no ar às 24 horas do dia e neste mês de junho, até o dia 30, nós estamos com uma seleção de forró das antigas, daqueles bons. Essa seleção mesclada naturalmente com outras músicas que não são do período junino, porque uns gostam, outros não gostam. O nosso próximo encontro está previsto para amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, com a coluna política. E neste horário, se Deus quiser, nós voltaremos a nos encontrar somente na próxima segunda-feira. Abra o olho, boa noite, bom descanso, felicidades, bom São João para todos e até segunda. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10.